Olá, bom dia, tudo bom? Vamos dar sequência aqui ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo da lição da Escola Sabatina. E o estudo dessa semana, o tema foi Começo Difícil, ou está sendo, né? O título ainda, porque ainda não terminamos o estudo da semana, então vamos finalizar hoje. O verso para memorizar que nós lemos no sábado passado foi: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Aqui na introdução da lição, como nós vimos no sábado, vem dizendo a respeito de todas as pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade dele, que vão passar por dificuldades, tá? Todas as pessoas que têm o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, não quer dizer que essa pessoa vai ter uma vida fácil aí, né, a partir deste momento. Pelo contrário, o inimigo de Deus, como diz lá em Apocalipse capítulo 12, está furioso com os descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, procura persegui-los, né? E também porque estamos num mundo mau, um mundo de pecado. Enquanto Cristo não voltar a essa terra, passaremos por dificuldades inevitavelmente, tá bom? No tema de domingo, o título Quem é o Senhor? A pergunta que Faraó faz ali, né, para Moisés, e não com o interesse de saber quem era Deus, mas sim uma pergunta desafiadora, mostrando para ele que, tentando mostrar que ele não se importava com o Deus de Israel, né? Inclusive Faraó, como estudado na lição passada, mostra que é um termo utilizado para o rei ali como se referindo a um Deus também, né? Então, foi um desafio mesmo ao Deus de Israel ali. Quem é o Deus? Eu não tô nem aí, quem é o seu Deus? Não sei quem é e nem vou deixar o povo ir, né? Foi a resposta de Faraó. Segunda-feira, o título Um Começo Divino, difícil, começo difícil, e mostrou ali que Faraó, além de não ter deixado o povo sair, ainda aumentou o trabalho, ainda aumentou a carga, pesou ali, tirou a palha deles para fazer tijolos. Inclusive, no estudo de hoje, terça-feira, tem a sugestão aqui do livro Patriarcas e Profetas, estou com o meu aqui em mãos, e eu li aqui até a metade, não li todo o capítulo, mas eu li até a metade para poder contextualizar melhor aqui. E, inclusive, nesse dia porque na leitura diz que os próprios oficiais foram falar com Faraó, porque Faraó havia dito para não dar mais palha para os escravos ali, hebreus, né? E que eles deveriam providenciar as palhas e ainda produzir a mesma quantidade de tijolos que eles produziam diariamente. E isso ficou impossível, né? E disse, inclusive, que era porque eles estavam tendo muito tempo disponível, tempo ocioso, por isso que estavam tramando esse negócio de ir para o deserto para adorar ao Senhor, né? Então, Faraó pesou a mão ali e quando os oficiais vieram reclamar e quando eles viram que não estavam dando conta de fazer a mesma quantidade, no livro aqui, nos Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que eles foram severamente castigados. E esses oficiais eram hebreus que os capatazes egípcios haviam colocado como líderes do povo ali na produção dos tijolos. Então, eu até no dia do comentário dessa lição, eu falei assim, nossa, os próprios oficiais estão reclamando, né? Só que na verdade eram hebreus que haviam sido colocados como líderes para averiguar, para acompanhar ali a produção dos tijolos. Aqui no capítulo, no dia de terça-feira, o título O Eu Divino trouxe para a gente como que Deus responde, né? Falando que que ele iria agir, né? Que as coisas que ele já havia feito, que era para dar confiança ao povo hebreu que estava ali no Egito, e que ele iria agir novamente e que ia tirar o povo dali com mão poderosa.
Na quarta-feira, o título Não Sei Falar Bem, que foi a desculpa de Moisés, que Moisés havia dado de novo. Ele já havia dado essa desculpa lá no início, na sarça ardente, quando ele encontra com Deus, e agora ele torna a falar em sinal de desânimo, né? Nossa, não sei falar bem e tal, e Deus responde para ele, não, olha só, eu já te falei lá na sarça ardente, quando você me disse não sei falar bem, que você seria, que Arão ia ao seu encontro, e que o que você ia falar, você ia dar a ordem, e Arão ia falar e tal. E dessa vez ele falou do mesmo jeito, só que ele torna a enfatizar, ele fala assim, olha, você será por Deus sobre Faraó e sobre Arão, e Arão será seu profeta, tá? Então ele dá novo ânimo a Moisés e renova ali seu ânimo, né? E, inclusive, que é uma parte aqui do tema de quinta-feira, o título Moisés como Deus sobre Faraó. E aqui mostra também, Deus explica para Moisés várias situações que ocorreriam para que o povo pudesse sair do Egito, né? Ele explica, fala que Faraó endureceria o coração, inclusive eu comentei ontem que diz que na palavra de Deus, na Bíblia diz que Deus endureceria o coração de Faraó. Eu fiquei assim, meio duvidoso quanto a essa interpretação, né? Porque eu não acho que Deus deveria endurecer o coração de Faraó, né? Eu acho que Faraó endureceria o coração por si mesmo, e o fato de Deus permitir que Deus permitir que Faraó endurecesse o coração, no entendimento das pessoas daquela época, inclusive de Moisés, que escreveu a Bíblia, pudesse entender como Deus, o próprio Deus, endurecendo o coração de Faraó. Mas enfim, o certo é que Faraó endureceu o coração, ou endureceria, e não deixaria o povo sair. E aí Deus explica para Moisés detalhadamente a respeito de várias coisas que iam acontecer e que com mão poderosa ia tirar o povo do Egito. Então chegamos aqui na sexta-feira no estudo adicional, e sugere inclusive a leitura aqui do livro Patriarcas e Profetas. E aqui no comentário diz assim: observe como as coisas começaram mal para Moisés e seu povo depois que ele se apresentou ao faraó pela primeira vez. O rei, aqui está no livro, abre aspas, o rei, profundamente perturbado, suspeitou que os israelitas estivessem armando um plano de revolta no trabalho. Para ele, o descontentamento era resultado da ociosidade. Portanto, trataria de fazer com que não sobrasse nenhum tempo para formularem planos perigosos. O material de construção mais comum naquele país era o tijolo seco ao sol. Dele eram feitas as paredes dos mais belos edifícios e depois eram recobertos com pedra. E a manufatura do tijolo empregava grande número de escravos. Como o barro era misturado com palha para dar consistência, grandes quantidades deste último material eram necessários para o trabalho. O rei determinou então que não mais se fornecesse palha para eles. Os trabalhadores deviam procurá-la por si mesmos, sendo, porém, exigida a mesma quantidade de tijolos. Então o povo teve que sair ali para procurar a palha, e não encontrando as palhas necessárias, eles começaram a pegar restolhos, né? Pegar restolhos de material. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se diminui o barulho externo aqui. Pronto. Então, eles não achavam a palha, então ficavam pegando restolho. E com restolho não dava para produzir a mesma quantidade de tijolos que eles produziam. Eu quero também trazer aqui um comentário do livro, da sugestão da leitura, que diz assim, que eu achei interessante. Durante o cativeiro, os israelitas tinham perdido até certo ponto o conhecimento da lei de Deus e, de maneira geral, tinham desrespeitado o sábado. As cobranças feitas por seus encarregados tornaram a observância do sábado aparentemente impossível. Então Moisés mostrou ao povo que a obediência a Deus era a condição para o seu livramento. Então Moisés vem conversar com os anciãos, né? E ele fala assim, olha,
o povo está se esquecendo de Deus, e uma condição para a obediência, para o livramento, é a obediência a Deus, inclusive ao sábado. Os esforços feitos para restaurar a observância do sábado passaram a ser notados por seus opressores. Então, provavelmente, eles estavam tentando observar o sábado ali, e os opressores perceberam que eles estavam parando, né, provavelmente aos sábados ali, e aí isso aí pode ter causado, inclusive, o comentário de Faraó ao dizer que vocês estão muito ociosos, né? E por isso aumentou a carga. O rei, profundamente perturbado, suspeitou que os israelitas estivessem armando um plano de revolta, assim como eu li aqui no comentário da lição. Bom, começo difícil, né? Foi esse que Moisés e Arão tiveram ali com o povo de Israel, com Faraó, mas vamos seguindo em frente aqui, porque a gente sabe que o povo foi libertado, né? E com mão poderosa de verdade, e assim também nós devemos confiar em Deus, porque estamos no mundo de pecado e seremos libertados também com mão poderosa, né? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pelo estudo dessa semana, e te pedimos pela tua bênção e misericórdia que o Senhor também fortaleça a nossa fé em ti. Que nós possamos, apesar das dificuldades que passamos aqui, que possamos estar firmes em tuas mãos e nunca duvidar do teu poder e das providências que o Senhor tomará para que um dia possamos ser libertos deste mundo de pecado. Abençoe a cada um que estuda a palavra do Senhor comigo e perdoe os nossos pecados também, e que o Senhor nos dê também a cada dia a motivação para continuarmos estudando e aprendendo mais do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Finalizamos aqui o estudo da semana e amanhã de manhãzinha estaremos na igreja, reunidos para comentar, para compartilhar com os demais irmãos os nossos aprendizados e juntos assim crescermos na fé do nosso Salvador, tá bom? Então, vá a uma igreja, busque a presença do Senhor e também a comunhão com os irmãos ali no aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Fique com Deus, e amanhã à tarde a gente inicia o quarto estudo da lição da Escola Sabatina. Até lá!